Olá, meu nome é Julia de Lima, eu estudo Arquitetura e Urbanismo na UNB e eu vim trazer um pouco para vocês do meu estudo sobre mudanças climáticas e ilhas de calor urbanas, mais especificamente sobre a caminhabilidade no Palácio da Justiça, e esse meu trabalho foi orientado pela professora Marta Romero. Então a gente escolheu o Eixo Monumental de Brasília para esse estudo, justamente por ser um ponto muito estratégico, porque ele atrai pessoas do plano piloto, do entorno, todas juntas, todos os dias, por possuir pontos turísticos, a rodoviária, que é um ponto de interesse de todos, né, os ministérios e tudo mais. Então, principalmente no meu tema, que é caminhabilidade, foi um lugar muito importante para a gente estudar as variantes climáticas e tudo mais. Então dá para ver que a escala do eixo monumental é gigante comparado a um pedestre, então se ele fica aqui perdido no meio, ele fica meio insignificante nesse espaço todo. E isso acaba se tornando desconfortável para ele, num transecto que ele monta. A gente pode ver aqui que tem pouca vegetação, então tem pouca sombra, são caminhos muito retos, muito longos. Dá para ver também que a escolha de alguns materiais foi meio infeliz, porque esses materiais com a incidência solar direta possuem uma volatilidade térmica muito grande, então se torna desconfortável ali para a sensação térmica do pedestre. Então, em questão da metodologia, antes de tudo, a gente estudou bastante, pesquisou vários artigos, fez algumas fichas técnicas sobre o assunto de bioclimatismo, de caminhabilidade, no meu caso, de ilhas de calor. Então, a gente tirou bastante referência, tirou bastante conhecimento dessa área em si do projeto. E logo depois a gente escolheu os pontos que a gente queria estudar, que no caso foi lá no Palácio da Justiça. E eu achei interessante que foram pontos estratégicos que ficam numa provável rota dos pedestres ali, então são pontos que as pessoas passam diariamente. E para coletar todos esses dados, a gente usou o termohigrômetro, que é um dispositivo que afere temperatura e umidade relativa. Então, ele ajudou muito a gente para coletar esses dados e fazer os resultados. E mais para o final da pesquisa, eu decidi usar o InVimet, a gente estudou um pouco, introduziu um pouco ao assunto, que é um programa de simulação microclimática. Então, ele vai ajudar a gente a entender melhor o microclima de lá, daquela região do Palácio da Justiça. Então, como eu falei para vocês, a gente escolheu alguns pontos estratégicos, que foram eles as fachadas norte, sul e leste, o estacionamento oeste e o estacionamento dos ministérios. Além disso, a gente escolheu 4 horários diferentes para fazer as medições, então 9 horas da manhã, meio-dia, 3 horas da tarde e 8 horas da noite, que essa diferença de horários vão ajudar a gente a ter o que comparar, né? Vão mostrar resultados diferentes. Então vocês vão ver que nessa diferença de horários deu uma amplitude térmica muito grande. Os resultados eu separei em 2 tópicos diferentes, que foram as comparações por pontos e por horários. Na questão de pontos, a gente pode perceber que o estacionamento oeste foi o mais quente e, por razões inversamente proporcionais, o mais seco. Justamente por a gente ver aqui que fica diretamente no sol e possui uma superfície de material de asfalto. Então, ele realmente é a parte mais quente. E a parte mais fresca foi a fachada norte, logo a mais úmida. Vou mostrar na conclusão o porquê disso acontecer, mas só para situar vocês, ela fica nessa região aqui. E em questão de horários, a gente pode ver que o horário das 3 horas foi o horário mais quente, logo o horário mais seco. Então, concluindo, como eu falei para vocês, aquela zona da fachada norte foi a zona mais fresca, né? Justamente por ter muita sombra e muitas árvores. Então, o que acontece? Ali forma um pequeno cânion urbano, formado por 2 prédios, e como tem muitas árvores naquele local e muita sombra, esse vórtice que acaba criando um microclima naquela região, ele acabou prendendo toda a evapotranspiração das árvores, deixou aquele lugar mais úmido e, juntamente com a sombra, deixou o lugar mais fresco. Por outro lado, a gente teve o estacionamento, né, oeste, que foi o mais seco, justamente por ter criado naquela zona um microclima abafado pelo material escolhido, né? Recebe diretamente incidência solar o dia inteiro, então ele acaba absorvendo esse calor e retendo. Então acaba ficando muito
desconfortável para um pedestre que sai de um prédio, vai para o outro, acaba fazendo esse cruzamento aqui. Então, para as referências, eu usei o próprio livro da professora sobre bioclimatismo, para ter uma referência, e alguns artigos e livros sobre a caminhabilidade. Então é isso, gente. Muito obrigada.